Olá, doutora. Olá, doutor. Sejam bem-vindos a esse seminário sobre automação na advocacia. Se você chegou até aqui, imagino que esteja enfrentando algumas questões como atender aos clientes com eficácia, aumentar a produtividade do escritório, reduzir a carga horária dos colaboradores, organizar documentos e processos, conquistar novos clientes, agilizar tarefas administrativas, enfim. Estar consciente dessas questões é muito importante. É metade do caminho andado para buscar novas soluções. Certamente você tem ouvido falar sobre diversas tecnologias de automação para a advocacia e deve estar se esforçando para acompanhar e até se adequar às evoluções do mercado. Mas isso também é algo difícil, porque aí surgem outras questões, como a sobrecarga de informações, não conseguir diferenciar e decidir sobre as diversas tecnologias, não saber como implantar essas soluções e tecnologias no escritório e não saber exatamente quanto de verba e quanto de verba é necessário para investir em tudo isso. Realmente são muitas coisas novas e num ritmo muito acelerado. Por isso, eu decidi gravar esse seminário para ajudar advogadas e advogados, sócios de escritórios principalmente, a lidar com todas essas situações. Nos próximos minutos, eu vou trazer os principais conceitos, benefícios, tecnologias e ferramentas de automação que são designados especificamente para bancas jurídicas. Com isso, eu espero que você consiga dar os primeiros passos no processo de digitalização e automação do seu escritório. Antes de começar, eu peço permissão para me apresentar. Eu sou o Tércio Strutzel, eu atuo em comunicação e marketing há mais de 30 anos. Desde 2009, eu conheci o marketing jurídico quando eu prestei consultoria num escritório de advogados, né? E lá eu conheci o conceito de marketing jurídico, achei muito interessante. Ao final daquele trabalho, eu montei um escritório de marketing jurídico juntamente com um sócio que também saiu daquela empresa. Nós montamos esse escritório que durou cerca de 5 anos e trabalhamos, né, durante esse tempo num grau de especialização muito alto em marketing jurídico, trabalhando junto com as subseções da OAB, em conformidade com as determinações do TED, enfim, tudo que é o correto para se trabalhar o marketing jurídico. Após 2015, né, após o encerramento desse escritório, eu continuei trabalhando um pouco na área de jurídico, um pouco em outras áreas. Eu lancei um livro e comecei uma pesquisa muito intensa sobre inovação e transformação digital. Hoje, o meu foco está na inovação em negócios digitais e, mais especificamente, na automação da advocacia, né? Na verdade, na inovação e na automação para a advocacia, ou seja, é levar a transformação digital para os escritórios jurídicos. Então, essa é a minha trajetória. Então, entendido isso, vamos começar o conteúdo propriamente dito. Eu queria começar falando da nova era do mercado jurídico. Eu tenho alguns números aqui que eu costumo apresentar em palestras, que são números justamente do mercado jurídico. Então, atualmente nós temos cerca de 1.200.000 advogados atuantes no Brasil. Eles estão distribuídos em cerca de 10.000 escritórios, sendo que metade desses escritórios estão somente na região sudeste, principalmente, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Existem atualmente cerca de 1.300 cursos de direito, com mais de 1 milhão de alunos matriculados. Esses são números atuais, né, com base nas informações que a gente consegue levantar, e eles são quase o dobro dos mesmos números que existiam há 5 anos atrás. O que significa que provavelmente em 2025 é muito provável que esses números voltem a dobrar. Então, basicamente, isso significa muito mais concorrência no mercado jurídico, maior dificuldade em conquistar e manter clientes, dificuldade em manter honorários mais elevados e significa também muitas novas tecnologias surgindo nesse mercado. Então, para sobreviver, vai ser muito mais difícil do que vinha sendo até agora.
vai ser necessário melhorar a produtividade do escritório, que é o famoso fazer mais com menos. Vai ser necessário automatizar tarefas e processos, tanto internos quanto externos. Mas antes de entrar no ponto central desse seminário, que é a automação, eu quero abordar aqui alguns conceitos que precisam ser bem entendidos antes de eu falar de inovação, automação e digitalização propriamente dita, né? O principal conceito que eu quero fazer uma explicação mais profunda aqui é a diferença entre informação e digitalização. A informatização, basicamente, significa transferir documentos, controles, processos e, enfim, uma série de recursos que estavam nos meios físicos para meios informatizados, para meios digitais. Tá? Mas é o famoso tirar dos controles de Excel, até em cadernos, e levar para controles em sistemas. Mas isso não significa ainda digitalizar. Digitalizar é um processo à frente disso, porque só informatizar, só colocar no meio digital, não significa que aquilo está sendo usado com mais inteligência. Tem muitas empresas, muitos escritórios que informatizam os processos, documentos, tudo, mas continuam usando aquilo da mesma forma como se estivesse num caderno físico. Né? E qual a diferença? Os meios digitais proporcionam relatórios, gráficos, consolidação de informações, comparação de diversos documentos, ou seja, uma série de recursos muito mais ricos do que simplesmente ter a informação estática no papel ou presa num Excel. Né? Então, digitalizar significa utilizar essa informação que está no meio digital com mais inteligência. Enfim, digitalizar eu costumo dizer que é adotar uma mentalidade digital. Os escritórios jurídicos eles precisam urgente começar a usar esses recursos digitais. Muitos escritórios já passaram por um processo de informação, mas estão tendo dificuldade de passar agora para o processo de digitalização. Então, eu costumo dizer, né, que existe um processo acontecendo aí que vem desde a máquina de escrever até o computador, que aconteceu na década de 90, quando começou realmente o processo de informatização. Na sequência, veio a internet e aí, ao mesmo tempo, os recursos tecnológicos estavam mais avançados, então as empresas e escritórios começaram a ter servidores internos, alguns serviços na internet, e isso já começou a dar um pouco mais de gás digital, né, em todas essas empresas. Em 2013 veio o peticionamento eletrônico, e isso provocou uma mudança muito profunda no mercado jurídico, porque naquele momento os escritórios realmente foram obrigados a aprender a lidar com o digital, porque passou a ser obrigatório fazer o peticionamento pelos meios digitais. Então, todas essas novas tecnologias foram surgindo, continuam surgindo e numa velocidade cada vez mais acelerada. E, por fim, a digitalização é o processo de se implantar a transformação digital. É um processo que realmente está mudando o mundo através das tecnologias digitais e dos novos comportamentos das pessoas. Outro dia eu ouvi dizer que 2019 foi o último ano parecido com o século XX, porque daqui para frente todas as coisas vão começar a mudar muito e mudar rápido. Então é um mundo muito mais acelerado. Eu estou dizendo isso para sinalizar que você precisa se adequar e adequar o seu escritório, adequar o seu pessoal muito rápido, porque esse processo é acelerado e ele vai atropelar quem não estiver acompanhando. Isso envolve uma série de mega tendências da transformação digital. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque são várias delas, mas eu tenho todas gravadas em vídeos no meu canal do YouTube. Então te convido a pesquisar lá que você vai acompanhar melhor quais são essas mega tendências. Então, finalmente, vamos entrar no assunto de automação. O que é automação? Para responder essa questão, eu vou te fazer algumas outras perguntas antes. Quantas tarefas repetitivas você ou seus colaboradores fazem no dia a dia? São bastante, né? São muitas tarefas. Com o poder dos recursos tecnológicos, não faz mais sentido ficar realizando tantas tarefas repetitivas. A automação
é tornar um processo automático. Ou seja, o objetivo é deixar a automação realizar essas tarefas operacionais e repetitivas. Para quê? Para deixar o advogado liberado a se dedicar a tarefas intelectuais e estratégicas. Né? Então, tem uma palestrante que eu acompanho há muito tempo, a Marta Gabriel, ela tem uma frase que ela diz o seguinte: para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Então tem muita gente com esse medo agora de que os robôs vão substituir as pessoas, tem algumas tecnologias surgindo no mercado jurídico e as pessoas estão ficando assustadas de serem substituídas por robôs. Então o grande paradigma aqui é esse. Quem está fazendo tarefas robotizadas, ou seja, tarefas repetitivas, coisas operacionais enfadonhas e repetitivas, essas pessoas vão sim ser substituídas por um robô. Para não ser substituído por um robô, para não ser substituído por máquinas e automações, as pessoas têm que começar a aprender a lidar e a se dedicar com as atividades intelectuais, estratégicas e criativas, que é isso que dá o grande diferencial do negócio. Então, o advogado vai utilizar a automação para otimizar o seu tempo e otimizar, obviamente, o seu trabalho. Com isso, a automação vai proporcionar alguns benefícios. O principal deles, aumentar a produtividade. Eu já falei de produtividade antes, vou falar ainda, vou insistir bastante nisso, que é o famoso fazer mais com menos, e esse é o principal benefício da automação, aumentar a produtividade. Quanto mais você melhora a sua produtividade, você vai ter retorno disso em honorários e resultados mais eficazes. Outro benefício é otimizar o tempo e a segurança e espaço, porque as coisas automatizadas elas são feitas mais rápidas, com mais segurança, com menor margem de erro e elas ocupam menos espaço. Quanto menos você estiver ocupando espaço no seu escritório com documentos e processos e uma série de coisas físicas, isso tudo dá mais trabalho do que se isso estiver nos meios digitais. Outro benefício é o acesso muito mais rápido a informações e documentos. A pesquisa, utilizando um meio digital, é muito mais rápida e eficaz, ela traz resultados muito mais ricos, inclusive, do que fazer pesquisa em documentos físicos. Outro benefício é aperfeiçoar a organização e a gestão do escritório. Um escritório automatizado ele vai ser muito mais eficaz. Também tem o benefício de interligar as informações de todos os departamentos. A departamentalização é uma questão delicada em escritórios de médio porte, porque acabam virando pequenos escritórios ou pequenas empresas dentro do mesmo escritório. E, às vezes, muitos departamentos que precisariam estar trabalhando em sinergia, eles acabam ficando distantes, e isso também diminui a produtividade e a eficácia do escritório. Mais um benefício é controlar o fluxo de trabalho da equipe. A equipe vai poder ser muito mais bem estruturada se existe um processo de automação. O cumprimento dos prazos processuais vão ser executados com muito mais rapidez e muito mais eficácia também. Otimizar a gestão dos clientes, administração financeira muito mais precisa e a alavancagem do lucro, ou seja, todas essas melhorias que eu citei de benefícios, no final das contas, isso vai se refletir num aumento de lucro. Né? A produtividade gera mais trabalho em menos tempo, mais entrega em menos tempo, e isso, obviamente, vai se traduzir em lucro, porque além de maior entrega, é uma entrega com maior qualidade. Então, entendido o que o escritório pode se beneficiar e se melhorar com a automação, imediatamente vem a questão de o que pode ser automatizado. Então, provavelmente você deve lidar com pesquisas jurídicas, com elaboração de petições iniciais, organização de documentos, organização de processos, análise de contratos, acompanhamento de processos, alertas e notificações diversas, auditorias e otimização tributária, enfim, uma série de tarefas que são realizadas, são tarefas operacionais, que são realizadas de forma repetitiva e que podem ser automatizadas. Todas essas tarefas podem ser automatizadas. A automação traz vantagens e benefícios, como eu citei até agora, mas é necessário conhecer as principais tecnologias.
O mercado realmente possui muitas ferramentas, muitas soluções e pode ser um pouco difícil começar a entender tudo isso, até porque tem ferramentas que fazem diversas funções e outras ferramentas que fazem funções parecidas, mas não exatamente as mesmas. Então, fazer essa comparação realmente não é simples. Também é necessário levar em consideração qual é o porte do escritório para essas automações, quais automações são necessárias, em que nível que essa automação é necessária. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais para entender todas essas tecnologias e processos que levam à automação. A gestão legal. É muito importante saber gerenciar o escritório tal qual uma empresa. Um escritório, no fim do dia, é uma empresa. Eu acho que essa visão romântica da advocacia, né, como tanto se falam, acho que ela já acabou, definitivamente. Já se entende hoje que o escritório é uma empresa e que ele precisa ser muito bem gerenciado, ter uma visão estratégica de mercado e, com isso, liberar os sócios para fazer o que eles fazem de melhor, que é a produção jurídica e lidar com estratégias jurídicas, principalmente. O processo o conceito de administração legal começou lá na década de 70, foi crescendo durante a década de 90 e se consolidou a partir dos anos 2000. Os principais pilares da gestão de escritório estão principalmente na produção jurídica, claro, mas no capital humano, nas estratégias, na comunicação e também na administração financeira. As ferramentas para a gestão do escritório são diversas, desde a gestão contábil, financeira, a gestão de clientes, também existe a gestão estratégica, onde é necessário fazer análise de mercado, utilizar ferramentas como benchmark, SWOT, enfim, são diversas ferramentas que podem ser usadas para desenvolvimento de negócios e para essa melhoria estratégica. Não vou entrar em detalhes, porque realmente são diversas delas e cada uma é necessária num contexto diferente. A gestão de processos também é interessante, desde o PDCA, né, um sistema já muito antigo de gestão que existe, até os mais novos, como o Kanban e as metodologias ágeis. Também faz muito sentido buscar inovação de modelos de negócio no escritório. Esse é um assunto mais complexo que eu vou tratar num outro seminário e eu aviso quando ele estiver disponível. Então, outro ponto, outra tecnologia que vale a pena a gente explorar aqui é a das pesquisas jurídicas. É uma rotina que faz parte de diversos advogados, de diversas áreas de atuação. Fazer essas pesquisas por doutrina, jurisprudência, súmulas, publicações nos diários oficiais, publicações de tribunais, de todas as esferas, enfim. Isso é um trabalho muito árduo que costuma consumir muitas horas de trabalho, né? Então, automatizar esse trabalho torna ele muito mais ágil, muito mais rápido, uma vez que todas as informações, nessas informações que eu citei, elas se encontram online. Os softwares de pesquisa por publicações jurídicas localizam aquilo que você estiver buscando com muito mais amplitude, muito mais riqueza e num tempo, obviamente, muito mais curto. Outro ponto interessante sobre tecnologias é a automação de processos e documentos. Elaborar peças como petições, contratos, procurações, contratos de honorários, tudo isso são tarefas repetitivas que também consomem muitas horas de trabalho e às vezes de profissionais especializados. Então, é um desperdício muito grande de potencial. Essa solução envolve as tecnologias de machine learning, já que o software que vai produzir esses documentos, ele precisa aprender as regras do jogo. Ou seja, ele tem que entender como que redige, como que produz aquele documento, e aí ele vai começar a produzir aquilo sozinho, com uma margem de erro, inclusive, muito menor. Isso é feito com o conceito de árvore de decisões, onde o sistema vai aprendendo e vai analisando as possibilidades de variações e situações e vai decidindo sozinho conforme esse aprendizado vai acontecendo, né? O aprendizado de máquina é justamente isso. A base desse aprendizado é a inteligência artificial.
Ainda sobre inteligência artificial, que na verdade ela utiliza, eu vou falar da inteligência artificial em diversos pontos aqui de tecnologias. Um outro ponto onde ela é utilizada é na análise de contratos. Eu separei isso porque é diferente de elaborar um processo repetitivo, por exemplo, uma tese jurídica ou uma petição inicial de um assunto que o escritório faça com muita regularidade. Uma vez que a máquina aprenda isso, ela vai fazer isso recorrentemente, só alterando pequenas variáveis. Uma coisa muito diferente é analisar contratos que já estão escritos e precisa ser essa inteligência, ela precisa vasculhar pontos para, né, que precisam ser ela precisa ser muito assertiva de não ter falhas nesses contratos. Então a inteligência artificial, ela já é uma realidade e já funciona muito bem para diversas situações. A análise de contratos, obviamente, é uma dessa. Advogados da área empresarial e advogados de departamentos jurídicos, eles passam uma boa parte do tempo justamente se dedicando a essa tarefa monótona e repetitiva, que é trabalhar com revisão de contratos. E isso leva a uma fadiga mental muito grande, o que causa erros. Então, esse é exatamente o tipo de tarefa perfeita para ser executada por um robô, por uma automação, por uma inteligência artificial. O ser humano pode eventualmente corrigir e revisar esse tipo de trabalho, mas a execução do trabalho é melhor realizada por uma inteligência artificial. Aqui se usa também o conceito de aprendizado de máquina, como eu falei no exemplo anterior, porque a inteligência artificial também vai ter que aprender a revisar esses contratos. Já existem no mercado alguns robôs de inteligência artificial que fazem isso, mas dependendo da atuação de cada escritório, essa inteligência precisa ser ensinada num nível um pouco mais profundo. Outro ponto aqui é o Legal Analytics, ou jurimetria, que não é exatamente uma tecnologia, mas é um conjunto de tecnologias e conceitos e boas práticas. Se o seu escritório costuma produzir relatórios financeiros de produtividade e de relatórios de cliente, enfim, quais relatórios sejam, esses relatórios, obviamente, auxiliam bastante na tomada de decisão. É o principal objetivo desses relatórios. Então, no seu escritório, quanto esses relatórios realmente conseguem te ajudar nessa tomada de decisão, quanto eles conseguem prever situações futuras. O principal conceito do Legal Analytics também vem sendo usado para compor uma massa crítica de informação para instrução probatória, decisões judiciais e até gestão pública. É uma área bastante ampla que daria um curso inteiro para se falar só sobre isso. Para efeitos desse seminário, vale entender que, independente do nome, a questão é usar dados para se tomar decisões estratégicas, seja no desenvolvimento de trabalhos jurídicos propriamente ditos, ou de gestão e mensuração de resultados. Redes de profissionais. É muito comum os escritórios de pequeno e médio porte contarem com correspondentes jurídicos para auxiliar na diligência em comarcas mais distantes, né? Encontrar esses correspondentes de confiança sempre foi um desafio, mesmo quando começaram a surgir empresas especializadas nessa atuação. Mas agora existem soluções automatizadas, tanto para buscar correspondentes no Brasil inteiro, como para gerenciar as demandas que foram indicadas. É como um Uber de correspondentes jurídicos. Existem algumas variações de como esses softwares trabalham, mas todos eles são nesse intuito de otimizar e facilitar essa busca por correspondentes e agilizar essa distribuição. Um ponto interessante aqui, que eu vejo pouquíssima utilização na advocacia, mas ele tem um potencial enorme, é o dos chatbots. O atendimento aos clientes que entram em contato com o escritório é uma tarefa que consome recursos e tempo de colaboradores que ficam explicando repetitivamente uma série de informações, né, que são requisitadas. Automatizar essa função faz com que esses questionamentos básicos dos clientes e prospects sejam respondidos por robôs.
Então, em muitos casos, o atendimento se encerra com o robô, mesmo que já tenha passado a informação solicitada. Por quê? A pessoa o possível cliente, né, vai fazer esse primeiro contato e quem vai fazer quem vai atender esse contato é um robô que já está programado para passar informações iniciais e para entender as principais requisições que a pessoa pode, né, pode solicitar. Então, mesmo quando o questionamento for mais complexo, o robô consegue fazer uma triagem prévia e aí sim, num segundo momento, passar o atendimento já pré-digerido para aquele profissional que vai dar continuidade. Esse basicamente é o trabalho do chatbot. Ele pode funcionar desde acoplado em messengers como o WhatsApp, o Messenger ou o Telegram, ou em canais específicos de atendimento que estejam conectados no site do escritório ou em outros canais digitais. O grande negócio aqui é entender que esses robôs, eles trabalham de duas formas, inclusive. Com perguntas já pré-definidas que a pessoa vai respondendo e aí, ao final dessas perguntas pré-definidas, vai se direcionar a pessoa para o atendente pessoa física, né? Ou também esse chatbot pode trabalhar com inteligência artificial e, inclusive, gerar uma conversa natural com a pessoa que está entrando em contato. Enfim, esse assunto também é complexo, vale a pena aqui entender que ele existe e que é disponível também sem grandes custos, tá? Principalmente aquela versão de perguntas pré-definidas. O compliance também é um assunto que vem se conectando muito, muito mais próximo do direito nos últimos anos. A transformação digital atingiu uma série de empresas como um todo. Com isso, milhares de empresas familiares estão percebendo a necessidade de profissionalizar a gestão. Outras, que se valem de modelos de negócio inovador e crescem exponencialmente, passam a buscar a governança para fazer IPO. Startups que já começam com essa mentalidade também já têm, né, no seu DNA a prática de compliance. Então, seja qual for a situação, o compliance realmente vem se tornando uma realidade no cenário empresarial. E isso gera inúmeras oportunidades para advogados, ao mesmo tempo em que também conta com soluções de automação que agilizam esse trabalho, que ele tem uma parte operacional. Então, muitos advogados muitos escritórios também vêm se dedicando cada vez mais a atender o compliance, a governança, e a boa notícia aqui é que existem sistemas para automatizar e organizar os processos desse trabalho. Mais um ponto beneficiado pelas tecnologias de automatização são as resoluções de conflito online. Os advogados que atuam no contencioso entendem muito bem a morosidade da justiça no Brasil. O número de magistrados é absolutamente inferior à quantidade de demandas jurídicas que o sistema jurídico coloca, né, no dia a dia. Isso dificulta o trabalho de advogado, atrasa os processos, o cliente fica ali meses ou anos esperando pelo negócio e a justiça acaba não sendo tão eficaz, principalmente para pequenas empresas e para o cidadão. Com a utilização massiva da internet, surgiram os serviços de mediação, arbitragem e negociação de acordos online. Essas tecnologias e mecanismos alternativos de resolução de conflitos conseguem desafogar o sistema jurídico, já que essa negociação é conduzida diretamente pelas partes utilizando essa plataforma. Desde 2015, existe uma regulamentação para essa atividade de resolução de conflito online e que ela não se trata exatamente de uma automação, mas certamente é um recurso que poupa muito tempo e poupa muita energia dos escritórios que, né, nesse tipo de situação não precisa nem se deslocar mais. Então, principalmente nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, de quarentenas e isolamentos, esse tipo de solução está ajudando bastante. TaxTech é mais uma tecnologia de automação. O sistema tributário brasileiro
também é um negócio complicado e confuso. Com isso, milhares de empresas acabam sendo lesadas com bitributação, incidências tributárias indevidas, dificuldade na utilização de substituição tributária e dificuldade na recuperação de créditos fiscais e, enfim, uma série de adequações, adequação SPED e uma série de processos que as empresas têm dificuldade ou acabam nem sabendo que elas são lesadas em algum momento por não, né, por desconhecimento mesmo. Então, fazer auditoria desses cálculos sempre foi um trabalho muito extenuante para o advogado. E, mais uma vez aqui, a inteligência artificial entra em cena para promover a automação desse trabalho. Com isso, o advogado tributarista deixa o robô fazendo aquele trabalho operacional, enquanto ele se dedica à estratégia de otimização tributária. É um trabalho que um escritório tributarista que antes pegava um projeto desse tipo, de uma empresa de médio porte, e levava 6 meses para organizar isso, hoje tem condição de fazer isso em 1/3 desse tempo. Então, o escritório consegue girar mais clientes e ter uma boa otimização também de carteira de clientes e, obviamente, de faturamento. Um outro ponto, uma outra tecnologia interessante aqui que automatiza muita coisa é o blockchain. Esse assunto é bem técnico, mas eu não posso deixar de abordar ele aqui, porque ele vai trazer mudanças profundas ainda em diversas áreas e, consequentemente, vai trazer também oportunidades para muitos escritórios. Além das moedas virtuais, né, que é a aplicação mais conhecida do blockchain, ele também pode ser usado para uma série de outras funções, como validação de documentos, validação de contratos, troca de ações, transações financeiras, documentação, comercialização de ativos, rastreamento de remessas, auditoria de votos, enfim. A aplicação dele já é bastante diversificada e cada dia mais estão surgindo novas aplicações. Uma vez que a tecnologia do blockchain ela é especializada, né, ela se trata de armazenar informações de forma segura e confiável, ela possui cada vez mais aplicações em tudo que existe de informação que trafega, desde as empresas, em nível institucional, enfim. Quanto mais se aprofunda esse assunto, mais aplicação aparece. Uma coisa interessante, por exemplo, é que o governo brasileiro tem um projeto para transformar o CPF em blockchain, eliminando todas as séries de documentos de identificação civil que a gente possui. Uma outra área que também pode sofrer até uma disrupção, inclusive, é a da certificação digital, onde se pode eliminar os diversos tipos de certificado para tantos certificados que existem para tantas funções e utilizar a blockchain para isso. Enfim, são possibilidades que existem, algumas já estão acontecendo, outras estão no papel, no plano das ideias, mas muita coisa ainda vai mudar. Eu não vou aprofundar sobre o funcionamento do blockchain, porque é um tanto técnico, complexo, mas eu também tenho um vídeo no canal do YouTube que explica detalhadamente como é que ele funciona. Te convido a dar uma olhadinha lá. Ok, falei bastante das tecnologias e a questão seguinte é como implantar tudo isso. Né? Eu falei dessas 10 tecnologias, conceitos e métodos que proporcionam algum tipo de automação, mas a tecnologia sozinha ela não faz nada. A grande dificuldade é justamente a de mudar a mentalidade das pessoas para implantar e começar a utilizar essas ferramentas e essas tecnologias no escritório. A transformação digital que envolve tudo isso diz respeito à cultura e processos. Tem muita gente dizendo que transformação digital é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Eu digo que antes da tecnologia vem a cultura das pessoas, a cultura do escritório e a organização de processos. E processo que eu digo não é processo jurídico, tá? É processo organizacional. Justamente por isso, implementar a automação no escritório não é uma tarefa simples. Os principais desafios que o escritório vai enfrentar são, primeiro, a cultura organizacional, como eu já falei, que é o principal ativo a ser modificado. Outra dificuldade
que as práticas as práticas e processos que forem adotados de automação, elas têm que ser de cima para baixo. Se não tiver esse exemplo dos sócios aplicando as automações, todas essas práticas, o restante do corpo jurídico não vai seguir, não vai fazer. Uma outra dificuldade é elaborar um plano de ação muito bem definido, muito claro para isso. Por quê? Pelo que eu falei até aqui, você percebeu que tudo é muito complexo. Não só as tecnologias em si, mas como elas fazem e como elas entregam tudo isso. Então, precisa ser muito bem planejado como todo esse ciclo vai funcionar. E, por fim, uma prática interessante que é emprestada da metodologia Lean, é definir equipes piloto com líderes pontuais para trabalhar nesses pequenos experimentos de automação, ou até de inovação, se for o caso. Obviamente, isso é mais indicado para grandes escritórios. Alguns pequenos, alguns médios também podem conseguir fazer isso. O pequeno, eu tenho certeza que não vai funcionar. A coisa tem que ser muito mais individualizada. Outro ponto importante aqui, que é um desafio, não deveria ser, mas é um desafio, é que o escritório que adota a inovação e a automação, ele precisa também ter uma comunicação muito transparente, uma comunicação aberta, onde tudo seja muito claro para todo mundo, porque senão essa automação e a inovação também não vão funcionar. É importante dar autonomia e incentivar o talento de cada colaborador, porque a automação e a inovação, principalmente, elas são centradas no empoderamento do colaborador. Aquele modelo de gestão de comando e controle não é compatível com a inovação, não é compatível com a automação. Então, é preciso se libertar daquele modelo antigo e começar a trabalhar com modelos novos de gestão de colaboradores. Existe ainda a dificuldade da transformação no ambiente de trabalho. Então, um ambiente de trabalho que implementa e executa tudo isso que eu falei, você percebe que é um ambiente físico diferente do modelo de escritório que existiu até agora. É importante ter foco na criação de uma cultura digital. Estou sendo repetitivo com isso, eu realmente vou falar bastante disso. E implantar a cultura de análise de dados, que anda de mão dadas com a cultura digital. Eu falei da importância de usar os dados lá em cima, e lá no começo desse seminário, e é importante criar essa cultura, porque realmente o que predomina na grande maioria das empresas e na grande maioria dos escritórios é a cultura do achismo. As pessoas tomam decisões por alguma coisa que elas acham que vai ser, acham que pode ser, acham que aconteceu alguma coisa. Não existe mais achar. Hoje existem informações, milhares de informações para todo lado, é o chamado Big Data, é um conjunto enorme de informações que precisam ser organizadas, precisam ser estudadas para auxiliar na tomada de decisão. Bom, dividindo ainda esses desafios, existem, como eu falei, os desafios de processos. E processo, como eu falei, são processos de organização de como isso vai ser implementado. Então, o primeiro passo essencial é revisar todos os processos e procedimentos do escritório. Dependendo da operação e da atuação do escritório, cada um trabalha de um jeito. É preciso fazer um trabalho minucioso de mapear todo o processo, como a demanda jurídica entra nesse escritório, como o cliente é atendido, como essa demanda é distribuída, para qual profissional que vai. Existem departamentos diferentes para onde essa informação caminha. Estou só dando algum exemplo bem superficial, mas o ponto aqui isso precisa ser mapeado com muito detalhe, porque o mapeamento disso é que vai possibilitar uma automação num nível de excelência muito maior. Então, depois de mapear tudo isso, vem a fase de planejar e implementar. Atentar também às exigências do sistema jurídico ou do mercado de atuação. Isso é importante
Por quê? Alguns mercados têm algumas exigências específicas que o escritório tem que cumprir. Então é importante que isso seja previsto nessa implantação da automação. Mapear e organizar os processos também vai ser muito importante para escolher as tecnologias mais adequadas. Como eu falei, para todas aquelas tecnologias, existem pelo menos meia dúzia, 10 ferramentas para cada uma delas. Algumas ferramentas fazem 3, 4 daquelas funções, outras fazem uma, são mais especializadas, enfim. Se o escritório não souber muito bem quais são os processos que são realizados internamente, muito provavelmente a tecnologia adquirida ou não vai executar o processo que precisa, algum processo vai ficar de fora, ou vai contratar uma ferramenta que tem funcionalidade desnecessária, ou seja, vai pagar mais caro, vai pagar por uma coisa que não vai utilizar. E isso também implica em adequar toda a estrutura de TI que o escritório já possui para fazer funcionar, né, no melhor nível toda essa automatização. E, obviamente, também significa adotar políticas muito mais rígidas de segurança da informação, já que muita informação vai passar para os meios digitais. Existem também alguns desafios de gestão, mais especificamente porque implementar o processo de gestão precisa ser feito do modo a cumprir aquele plano de ação. Por quê? Não adianta fazer tudo aquilo que eu falei de mapear processos, reorganizar processos, começar a implementar processos, se não existe um plano de ação para isso. E nesse caso, o mais indicado é aplicar o famoso PDCA, né? Aquela sigla do Plan, Do, Check, Act, que é um dos sistemas de gestão mais antigos e mais simples de ser aplicado, inclusive, e que tem uma eficácia muito grande. Então, é muito importante que um sistema de gestão desse seja implementado para garantir que aquela automatização que foi, né, que se gastou dinheiro com aquela automação, gastou tempo, gastou treinamento eventualmente dos colaboradores, é preciso fazer com que aquilo realmente funcione, gere resultados e gere novas possibilidades de automatizar no nível mais profundo, né? Essa é a função do PDCA, que trabalha em ciclos. Escritórios com nível de maturidade digital mais elevados, ou escritórios que estejam dispostos a trabalhar também com inovação, podem lançar mão dos métodos ágeis. Então, o Kanban, como eu já citei em algum momento, o Scrum, eles são métodos que partem do PDCA, mas eles usam metodologias e práticas um tanto mais elaboradas para se fazer essa gestão de projetos e coisas do dia a dia em geral, né? E principalmente é importante treinar todo o pessoal, treinar todos os colaboradores, treinar os sócios, treinar todo mundo do escritório. Para quê? Colocar em prática a cultura digital. Porque desenvolver a cultura digital não é só ficar com aquilo na cabeça, tem que colocar em prática e executar aquilo no dia a dia. Ok, tem bastante coisa até aqui, e aí a questão que pode estar na sua cabeça agora é: como começar? Como começar um projeto de automação do escritório? Bom, como ele é tão complexo, como eu já dei a entender até aqui, ele precisa ser coordenado por um profissional experiente que conheça todos esses conceitos, os métodos, as boas práticas, as tecnologias, enfim. É muito importante definir quem vai fazer, quem vai tocar, quem vai coordenar a parte intelectual desse negócio todo. Então, quem é no escritório que pode fazer isso? Pode ser um administrador legal? Pode ser. Pode ser um dos sócios que tem esse viés mais inovador ou que tem esse viés mais metódico, quase que de engenheiro? Pode ser também, depende muito do perfil do sócio. Pode ser, eventualmente, um consultor externo especializado também nesse assunto. Enfim, isso depende do porte, da verba, da mentalidade e do objetivo de cada escritório. A questão é que existem pelo menos essas 3 possibilidades de quem vai coordenar um projeto de automação do escritório. Podem ter outros eventualmente, mas esses 3 são os principais. Bom, fazendo um resumo geral de tudo que eu falei aqui nesse seminário. Eu tratei do mercado, de como o mercado jurídico está crescendo, vai crescer muito mais nos próximos anos, vai gerar muito mais competitividade
E um ambiente de competitividade exige que os players tenham alta produtividade. Então esse é a grande meta, né, o santo graal aqui dos escritórios de advocacia é buscar a produtividade. E tratei dos conceitos e benefícios que a automação pode trazer para o escritório. Falei de 10 tecnologias e práticas e conceitos que já estão acontecendo. É importante frisar isso, tá? Não estou falando nada de futurologia aqui, não. Estou falando de coisas que já acontecem, já muitos escritórios, principalmente os de grande porte, já têm isso aplicado. Falei dos desafios da implementação, né? É importante reconhecer os desafios. Quando eu falo dos desafios, eu não estou jogando água fria, mas na verdade eu faço isso porque o papel de um consultor é jogar água fria e analisar friamente cada situação para que não saia se cometendo coisas que não vão ser possíveis de executar ou vão ser executadas de forma equivocada. E por fim, eu deixo um recado que tudo isso pode ser aplicado para todos os tipos e todos os portes e todas as áreas de atuação de escritório. Escritórios de pequeno porte podem sim implementar algum nível de automação. As tecnologias todas que eu falei, obviamente existem tecnologias muito mais caras, como a da Thomson Reuters, enfim, que tem um custo muito mais elevado. Mas existem também tecnologias bem mais acessíveis, algumas naquele modelo gratuito e que é pago a partir de certos recursos. Enfim, o que eu quero deixar o recado é tecnologia acessível, com custo acessível e com implementação acessível tem para todo mundo. O que precisa só é boa vontade e desenvolver essa cultura digital. E aí sim, a partir daí, fazer aquele planejamento de implementação e entender muito bem como isso vai ser aplicado no dia a dia do escritório, nas rotinas do escritório. Eu agradeço pela sua audiência até aqui. Foi um vídeo mais ou menos longo, um seminário mais ou menos longo. Eu te convido a curtir e compartilhar se isso foi útil para você, que aí mais pessoas podem, né, ter acesso e encontrar facilmente esse conteúdo. Eu realmente espero que tudo isso tenha sido muito útil para você começar a entender como automatizar o seu escritório, para você começar a buscar as soluções que se encaixam no seu escritório. E eu me coloco à disposição. Eu deixo os meus contatos aqui na descrição do vídeo. Se você precisar entrar em contato, quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida. Como eu falei, eu tenho outros vídeos falando sobre tecnologias e megatendências no YouTube. No meu blog pessoal, no meu LinkedIn, eu tenho muitos artigos falando de inovação no escritório, transformação no escritório jurídico, automação, enfim. Todas essas novidades que estão acontecendo no meio jurídico são objeto do meu trabalho, né, da minha pesquisa, da minha consultoria, e é o que eu entrego para os meus clientes e procuro compartilhar com o mercado também. Eu desejo sucesso na sua busca por inovação e automação e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades.